Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Bionde e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira que acabou a espera do torcedor vascaíno. O Vasco anuncia nome de diretor executivo de futebol, vamos falar bastante sobre esse nome, a carreira, né, como que vai se encaixar o trabalho dele no Vasco do português Admar Lopes e, claro, vamos falar sobre novidades, é isso mesmo. Jogadores também voltando, né, treinando com o elenco, muito importante a gente falar sobre essas duas peças muito esperadas pelo torcedor vascaíno e, claro, vamos falar sobre mercado da bola. Tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo hoje, muita coisa interessante, né? Enfim, desde o dia 12 de maio o Vasco estava sem um diretor executivo de futebol e agora acerta com o português de 41 anos de idade, Admar Lopes. Vamos falar aqui bastante sobre esse assunto. Claro, você aí do outro lado não perde nada deixando o seu like e, é claro, correndo lá nos comentários para deixar a sua opinião. E falando em comentários, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link da Bezut Esportes. A Bezut Esportes é o lugar que você compra a sua camisa do Vasco retrô, principalmente aquelas, né, que todo mundo quer e ninguém acha. Você vai encontrar na bezutesporte.com.br. O link para facilitar a sua vida no primeiro comentário fixado. Lembrando que se você comprar duas camisas, o canal aqui eu vou te dar mais uma através do link que está no primeiro comentário fixado. Então comprou duas, levou 3 só para você, tá? Não é para você distribuir para ninguém. É só para você, é exclusivo para você que está assistindo esse vídeo. Beleza? Então posso contar com a sua ajuda deixando o like e também se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito. Dá uma olhadinha aqui, confere, porque a gente vai falar bastante de Vasco na manhã dessa terça-feira. Vasco treina nessa manhã no CT Moacir Barbosa e a gente vai falar bastante sobre todas as informações do Cruz Maltino. Mas sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Acabou a espera, é isso mesmo, torcedor vascaíno. O Vasco acertou ontem a contratação de Admar Lopes, novo diretor executivo de futebol português de 41 anos de idade. A gente vai falar bastante sobre essa contratação, vamos falar também bastante sobre mercado da bola e, claro, grandes novidades nos treinos do Vasco. Vamos falar bastante sobre esses assuntos, começando, obviamente, pelo português de 41 anos de idade, Admar Lopes. O Vasco fecha aí a contratação desse novo diretor executivo de futebol para o cargo de Marcelo Santana, né, que está lá desde maio. O Vasco aguardando desde a partida lá contra o Lanús na Argentina, que o Vasco não tem um diretor de futebol executivo. E a gente observa, né, que é uma das carências do Vasco por conta de uma abertura de janela que fecha hoje, né? Abriu no dia 2 de junho e fecha hoje. A gente sabe, observa, analisa que a dificuldade do Vasco de inserir-se no mercado foi muito por conta da falta, né, desse diretor executivo. E, claro, é uma das funções muito importantes para não só estar no mercado, mas também para fazer a gestão desse futebol, fazendo a gestão de um futebol hoje que não dá certo. Bom, observando esse cenário, né, o Admar Lopes ele inicia sua carreira ali como olheiro em grandes clubes, no Porto, no Lille, enfim, faz ali um início muito promissor nessa área de mercado da bola, o Vasco precisando se inserir dessa forma. E também, o que eu acho interessante, que ele não é um profissional que atuava em grandes europeus, que gastam milhões e milhões de euros. Não, ele atua em um mercado alternativo, exatamente no mercado que o Vasco precisa atuar, exatamente no mercado que precisa da criatividade para buscar grandes contratações de equipes médias e pequenas do futebol europeu. Dando um exemplo aqui, dentro das características que o Vasco precisa aplicar no mercado. Pouca grana e muita criatividade. É muito do perfil do Admar Lopes, que tem trabalhos, por exemplo, como no Bordeaux, que é uma equipe média da França, apesar de ter caído aí as divisões, mas é uma equipe média na França. A gente observa, né, que todas as questões envolvendo o mercado alternativo, elas podem ser respondidas de forma positiva com a presença de Admar Lopes. Então, observando esse cenário em que o Vasco precisa ser mais criativo do que propriamente tenha um investimento, né, com potencial, então a gente observa que o Admar Lopes pode ser esse cara que vai fazer o elo entre a falta da grana e a busca por reforços que cheguem e joguem bola, né? Um exemplo aqui de um mercado alternativo, de uma equipe mais fraca, mas
uma contratação assertiva, Nuno Moreira. Não era um grande jogador, um grande europeu, foi uma criatividade que o Vasco conseguiu ali, encontrou no jogador e trouxe o atleta ali de forma assertiva. Então, esse perfil pode ser muito importante para o Vasco, principalmente de um diretor executivo que começou ali como olheiro, que conhece o mercado, sabe de campo e bola, observa jogadores. Vamos ver como que vai ser aí essa nova era do Vasco com um homem forte do futebol, Adimar Lopes. Até mesmo por conta de ser um português, tem um perfil, né? Os portugueses eles têm um perfil de liderança, isso é normal, é natural, e a gente vai observar agora a autonomia no futebol. É o que a gente mais temia, né? O Felipe contratando, ou o Pedrinho contratando, já não deu muito certo na última janela, o Marcelo Santana saiu falando que não era ele que contratava, e muito mais. Então agora nós temos uma figura um pouco mais forte, e uma figura dentro de campo também um pouco mais forte, tirando aí espaços para amigos ou diretores do Vasco hoje, né, que muita gente critica, né, o Pedrinho porque o Felipe comanda o futebol, enfim, acaba um pouco essa autonomia da diretoria diante da presença do Diniz nas 4 linhas e do Adimar Lopes como diretor de futebol executivo. Eu acho que fecha algumas portas aí no Vasco que precisam ser fechadas, né? Principalmente a respeito do diretor técnico Felipe. Eu acho que perde muito espaço com a presença do Adimar Lopes e também do Fernando Diniz. E o Pedrinho ele não vai mais estar muito inserido nessa questão de contratações, enfim. Vamos ver. Vamos observar essa questão organizacional do Vasco. Quero saber a sua opinião. Bom, falando agora sobre mercado da bola, o Racing da Argentina quer Juan Sforza. É isso mesmo, tá? Na Argentina já corre o rumor na imprensa falando que o Vasco não consegue fazer aí toda a movimentação financeira para a dívida feita, né, na contratação do Juan Sforza, e o Racing da Argentina já observa o jogador para essa janela do meio do ano. Enfim, vamos ver como que vai ser aí essa situação de muitos jogadores que podem sair por conta desse momento de transição no futebol. A gente vai observar mais de perto, mas o Racing quer Juan Sforza. Bom, situação envolvendo o mercado da bola, o Vasco também agora observa de uma forma mais detalhada o mercado e, claro, a gente vai falar aqui sobre 2 retornos importantes. O primeiro, o atacante David já treina com o grupo há um tempo, né? A gente vinha observando ali uma adaptação da questão física do jogador. O atleta agora aparece em vídeos ali divulgados pelo Vasco dos treinos dessa semana. Então a gente já observa, né, uma segunda-feira que ele já inicia treinando com o grupo. E agora também nessa terça-feira o David estará presente. A outra volta, né, e muito esperada também pelo torcedor, é o Guilherme Estrela. É uma das minhas maiores preocupações em relação à recuperação de lesão. O Estrela tem uma volta um pouco mais lenta, né? Ele fez uma correção, algo que ele já nasceu com um problema ali de um desvio. E, claro, pós-correção, a gente observa uma demora para o garoto voltar ao campo, né? Porém, agora também a gente observa a presença do jogador treinando com o grupo. Será que o retorno de Guilherme Estrela e David se aproxima? Bom, eu não sei, porque a nossa previsão seria para esse final de mês e mês que vem para ambos. Mas o Vasco deve se comunicar sobre o caso. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E lembrando, você quer comprar sua camisa do Vasco, pesudesporte.com.br. O link eu deixo lá nos meus stories, no @Lineker_Vasco no Instagram. Fechou? Corre lá, não perca essa oportunidade. Comprando 2, você leva 3, uma de graça, para você completar a sua coleção só através do link que está lá nos stories. Um abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações.